Então, boa noite, pessoal. A gente está iniciando nosso primeiro café com robótica do ano, que basicamente é um café que a gente realizava no período presencial, em que a gente servia café para as pessoas, enquanto tinha alguma palestra com o tema de robótica ou áreas afins. E nesse modo presencial, a gente aproveitou a facilidade de entrar em contato com pessoas de fora, principalmente do exterior, e conseguimos achar André Coelho, que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, já que eu acho que a Raiz em Peso segue ele no Instagram, potenciais fãs. E hoje a gente vai estar iniciando com o tema robótica espacial, e André vai apresentar um pouco do DLR. Vou deixar para ele falar um pouco mais sobre ele e o tema. E qualquer dúvida ou pergunta que vocês quiserem fazer, é só escrever no comentário que a gente refaz para André ou levantar a mãozinha que a gente avisa para comentar no microfone, para não tumultuar muito. Então é isso. Não esqueçam de seguir o perfil da Raiz e o perfil de André, que eu vou estar colocando nos comentários daqui a pouco. E bom café, pessoal. Beleza, muito obrigado pela apresentação. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é André. Eu acho que eu conheço bastante gente que está aqui, conheço pelo menos as carinhas, os nomes, né, lá do Instagram. Mas para os que não me conhecem ainda, é um prazer estar aqui com vocês. E vou falar um pouco da robótica espacial, né? Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Compartilhar com vocês, que eu vou falar um pouco de mim também, mas já vou deixar aberta a apresentação aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim, sim. Beleza, então vou começar. O título de hoje é From Earth to Sky and Back, da Terra para o Céu e de volta, né? O papel da robótica na exploração espacial. Esse aqui é o Justin, vocês vão conhecer ele durante a apresentação. Então, antes de começar a falar da robótica espacial, né, eu queria me apresentar um pouco, falar um pouco de mim, o que eu faço aqui. Como eu já disse, meu nome é André, eu moro aqui na Alemanha, na região de Munique, que é no sul da Alemanha, na Bavária, né, terra onde tem a Oktoberfest. E estamos aqui no frio, perto dos Alpes, né? Então está fazendo hoje menos 10 graus. Eu estava conversando aí com o pessoal, acho que a maioria ouviu. E trabalho aqui no DLR, no campus que chama Oberpfaffenhofen, que é um vilarejo que antigamente era uma base da Alemanha, né? Na época antes da guerra, era onde eram fabricados alguns aviões, alguns mísseis, né, alemães. E depois, durante a guerra, ele foi bombardeado diversas vezes e depois foi tomado, quando a guerra acabou, foi tomado como um quartel dos Estados Unidos. E até hoje tem alguns prédios da época que eles conservam as pinturas. O nosso refeitório é o refeitório dos soldados americanos, tem umas pinturas bem diferentes, até engraçadas da época. E mais ou menos em 1960 e pouco, a Alemanha meio que recebeu de volta dos Estados Unidos essa base de Oberpfaffenhofen e começou a construir o Centro Aeroespacial Alemão, um dos campos, né, um dos campi do Centro Aeroespacial Alemão, que é o de Oberpfaffenhofen, que é um dos mais antigos, né, até pela história anterior a ser DLR, que é o Centro Aeroespacial Alemão. E são alguns institutos, né? O DLR é dividido em campi, que são em várias cidades. No nosso tem alguns institutos, né? Entre eles é o Instituto de Robótica e Mecatrônica, que é onde eu trabalho. Sou pesquisador, fez 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, e faço meu doutorado aqui também. Sou brasileiro, nasci em Minas Gerais, em Viçosa. Com 3 anos de idade, mudei para Campos dos Goytacazes, onde eu morei até
19 anos, aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano por lá, voltei, terminei minha graduação em Engenharia de Controle e Automação. Depois, vim, mais para o final da graduação, vim para cá fazer um estágio e, estando aqui fazendo estágio, eles me chamaram para trabalhar. E aí, como eu não tinha o mestrado, eu tive que correr, fazer as matérias do mestrado em 6 meses. E aí fui para o Rio, né, fazer o mestrado na UFRJ e voltei para cá. Então, começando um pouquinho da nossa apresentação, queria falar um pouco do futuro da exploração espacial. Né? Coloquei 2 fotos aqui, né? Uma do Perseverance, que é o último rover, né? Que a NASA mandou para o espaço, para Marte, né? E uma nave espacial aqui, acho que é a Falcon da SpaceX, não sei não. Se alguém souber, eu não sou tão nerd a esse ponto de olhar e saber qual que é cada nave. Mas o que eu queria falar para a gente começar, né? As coisas de um tempo para cá estão mudando bastante no sentido, no campo da exploração espacial. Principalmente depois que a SpaceX começou a entrar mais, né? Com os voos tripulados, comerciais e tal. E a SpaceX tem o plano, né, de ter uma missão para Marte em 2022. E aqui eu peguei lá do site deles uma coisa que o Elon Musk falou que seria o objetivo dessa missão. Então ele falou que seria para confirm water sources, identify hazards, and put in place initial power, mining and life support infrastructure. Ou seja, eles querem ver fontes de água, olhar os perigos e já colocar a infraestrutura de energia elétrica, mineração e suporte da vida. Só que essa missão, ela não será uma missão tripulada. Ou seja, não vai nenhum astronauta para lá. E, ao mesmo tempo, vendo isso que está escrito, dá para ver que a era de simplesmente mandar os rovers lá meio que está acabando, porque esses robozinhos, né, para quem não sabe, rovers são esses carrinhos, né, que vão para espaço, eles são mais para identificar a primeira parte, né, identificar a água, identificar os perigos, pegar algumas amostras, mas você pensar num robô desse fazendo um trabalho de colocar uma infraestrutura de energia, de mineração, de suporte de vida, seria um pouco demais. Então, o que a gente pode esperar para essa missão? Que sejam enviados alguns robôs mais, digamos assim, mais complexos para fazer esse trabalho. Ou seja, para quem tem o sonho de ser astronauta, sempre quis ser astronauta e tal, assim, não é que deva desistir do sonho, mas a tendência é que, a partir de agora, ou seja, o início da exploração, principalmente de Marte, seja feito principalmente com robôs. Porque imagina agora, do jeito que está lá, você mandar um ser humano, o planeta, a radiação solar é muito alta, porque não tem atmosfera e tudo mais, não tem infraestrutura de vida, não tem infraestrutura de comida e não tem nada. Então a tendência é que sejam enviados robôs, cada vez mais robôs, para preparar o planeta para que o ser humano possa morar. É claro, pode mandar um astronauta ou outro para trabalhar em conjunto e tal, mas essa não é a ideia. A ideia é de mandar muita gente. Provavelmente ainda vai demorar algumas boas décadas para que realmente tenha um voo com bastante gente, né? Talvez eles falam que vai ter um voo tripulado em 2024, mas meio que ainda é um sonho. E também tem toda a questão ética, né? Um assunto até que me interessa bastante, a questão ética por trás da robótica, que é o seguinte: se você manda um ser humano para lá e o ser humano morre, pode ser que a SpaceX ou a NASA
tem uma dificuldade muito maior de se justificar e de continuar o programa. É claro que eles vão continuar, tem dinheiro, é do interesse do governo, mas imagina que decola essa aeronave, essa espaçonave, né? Vai para Marte, chega lá, a gente ouve falar que explodiu lá na entrada ou deu algum problema e morreram todos os astronautas. Imagina a catástrofe que seria, né? Só que, se por outro lado, se você manda um robô e explodiu, alguma coisa assim, era só um robô. Então, isso faz muito mais sentido, principalmente quando as coisas estão no início, né? Então, para falar um pouco disso, né? Mostrando mais o lado do DLR, do Centro Aeroespacial Alemão. Quando eu falar DLR, é o Centro Aeroespacial Alemão, que é a sigla em alemão para DLR. Para Centro Aeroespacial Alemão é DLR. Vocês já viram esse filme do Marciano? Não sei se chama Marciano em português, né? Em inglês é The Martian, né? Que ele tá lá sozinho, ele tem que fazer tudo, ele aprende a plantar em Marte, e ele começa a se virar porque não vão mandar uma missão nova nem tão cedo, então ele tem que se virar. Assim, é um filme, né? É muito interessante esse filme, até pela questão de mostrar um pouco a exploração de Marte e tal. Algumas coisas são até bem realistas, mas a ideia que se tem não é você mandar um ser humano para lá num ambiente precário. Por outro lado, do outro lado que na outra foto, né, do lado direito de vocês, tem um robô aqui que chama Justin. Então, para sair um pouco do slide e mostrar um pouco mais do Justin para vocês, eu vou abrir o meu Tour 360. Isso aqui é um site do DLR. Se vocês quiserem acessar, depois eu mando o link. E ele tem um Tour 360 aqui do meu instituto. Eu acho que muita gente já participou das minhas reuniões do grupo do Telegram, já conhece. Eu não vou fazer o tour inteiro, porque vocês já estão cansados de ver, né, a maioria. Quem não tiver, depois a gente marca outro. Mas eu queria mostrar o Justin aqui, porque a visão que a gente tem aqui é melhor do que mostrar uma foto. Esse robô aqui é o Justin. Ele está aqui perto, né, em Oberpfaffenhofen. E o que ele está fazendo aqui? Como vocês podem ver, aqui tem uma parede, né, está pintado um terreno como se fosse Marte. E esse robô está aqui para simular o que o robô faria num ambiente como Marte. Se você enviasse um robô, o que ele poderia fazer? O que ele consegue preparar lá para que depois o ser humano consiga chegar também a Marte já com uma infraestrutura muito melhor. Então, esse robô, ele é um robô humanoide, apesar dele ter rodas, né? Tem gente que chama de Centauro, acho que chama Centauro, né? Que é um humanoide com rodas. Ele tem 2 braços, cada um com 7 graus de liberdade. Não sei se vocês conhecem o braço da Kuka. O braço da Kuka, na verdade, ele foi desenvolvido aqui no DLR, então ele é o sucessor desses braços do Justin. E esse robô, uma coisa interessante da robótica é o seguinte: o robô, a gente pensa, né, vamos fazer um robô e ele vai se rebelar, vai sair matando todo mundo, vai sair escravizando a humanidade, mas o robô ainda não chegou nesse nível, né? A robótica é muito boa de movimentos precisos, movimentos finos, movimentação, mas a parte de raciocínio ainda é muito limitada. Então, a ideia é que você mande esses robôs para Marte. Deixa eu só tomar uma água aqui. Que você mande alguns robôs para Marte. Você vê que ele é bem mais desenvolvido que um rover, né? Já tem mais braços, então ele pode preparar a infraestrutura melhor, mas que ele seja teleoperado, ou seja, que tivesse um ser humano ou na Terra, ou em órbita, ou em algum outro lugar, teleoperando esse robô. Vou mostrar um vídeo para vocês de um experimento que foi feito de uma teleoperação da Estação Espacial Internacional. Então tá aí o Justin aqui no nosso laboratório, e na Estação Espacial Internacional tem um astronauta que
Eu acho que nesse vídeo é o astronauta alemão que vai teleoperar o Justin de lá. Esse aí é italiano, né? Esse aí eu acho que é o alemão. Então ele está lá na estação espacial, ele tem a visão que o Justin está tendo e ele pode comandar certos movimentos meio que pré-programados, né? O Justin identificou lá onde que é um plug de tomada e ele consegue clicar para falar, insira o seu cabo para se recarregar, por exemplo. Ele está explicando, acho que vocês não estão ouvindo o áudio, né? Mas eu vou adiantar aqui então, para que vocês entendam melhor. Então estava todo mundo lá, eu estava nesse dia, não sei se foi no dia que fizeram um vídeo, né? Mas teve uma missão, acho que em 2017 que eu participei assim, estava assistindo, né? Não estava diretamente aqui com o pessoal trabalhando, mas eu estava ali do lado assistindo. E, peraí, o astronauta manda ele fazer certas tarefas, limpar um painel solar, caso tenha uma tempestade de areia, colocar uma antena, construir alguma infraestrutura, trocar alguma coisa queimada, né? Tudo isso está sendo comandado por ele lá, como a gente vai mostrar aqui. Eles estão lá com o tablet, lá na estação, e estão comandando o Justin para caminhar para algum lugar e tal. Mexendo no painel solar. Beleza, só mostrar esse final aqui dele limpando o painel solar, e aí a gente sai desse vídeo aqui. Acho que vocês já entenderam mais ou menos o conceito. Então, tudo sendo comandado pelo astronauta. E o fato de existir esse conceito de teleoperação, que é o ser humano comandar esse robô de longe, depois eu vou mostrar um outro tipo de teleoperação, que é meio que a moda avatar, né? O ser humano se mexe, ele se mexe com os braços, mas esse aqui está executando comandos. Isso te permite fazer muito mais do que você faria com um robô totalmente autônomo. Por mais que existem robôs autônomos, as tarefas que eles conseguem fazer são muito limitadas ainda. Você não consegue colocar um robô que é feito para enfiar o cabo dele para se carregar, para de um dia para o outro mandar ele plantar alguma coisa. Então, é difícil. O robô geralmente é específico para uma coisa só. Então, você colocando o ser humano no loop, né, isso ajuda um pouco. Então, a ideia é essa, que daqui a um tempo nós vejamos robôs como o Justin, né, não exatamente, porque ele não é certificado para espaço. Se bater uma tempestade de areia que ele entra areia aí para dentro dele, deve queimar os circuitos todos. Essas rodinhas deles não são tão preparadas para andar num terreno difícil. Mas a ideia é que a gente tenha cada vez mais robôs como esse lá em Marte, trabalhando para construir uma infraestrutura para nós. Esse robô foi todo projetado aqui no DLR, tudo, desde os motores, os braços, o controle, a programação, a visão computacional, tudo desenvolvido aqui no meu Instituto de Robótica. Beleza, voltando um pouquinho para o slide, eu queria falar um pouco quais são então as tecnologias, né? Acredito que vocês estejam, de certa forma, convencidos que o futuro da exploração espacial seja um futuro robótico, pelo menos nos próximos bons anos aí que virão. Quais são as tecnologias? E por que eu coloquei o robô da Boston Dynamics aqui, se ele não é um robô para espaço? Não sei se vocês conhecem essa imagem que é o Spot, que é o robozinho da Boston Dynamics. Eu sou um fã da Boston Dynamics, particularmente, então quis colocar ele aqui, mas não é à toa, é porque ele tem tudo isso que eu vou falar, e eu acho que no futuro muito próximo vocês vão ver os robôs da Boston Dynamics também sendo preparados para exploração espacial. Então, a primeira coisa que o robô precisa ter, ou seja, para a gente sair do rover que está lá para um robô que realmente consiga construir uma infraestrutura,
é capacidade de manipulação, ou seja, robôs que tenham braços fortes, capazes de carregar coisas, construir coisas. Não sei se vocês viram o último rover que a NASA mandou, ele já tem um braço robótico, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que aqui não está mostrando, mas ele tem um braço robótico até bem avançado, que já pode ser usado para pegar mais coisas, né? Os outros tinham alguma coisa, mas era menor, mais fraco, né? Mas a ideia é que cada vez mais você precise interagir com o ambiente. Você não precisa mais só andar e olhar, né, tudo em volta, mas você precisa interagir com o ambiente. A própria Boston Dynamics tem crescido muito nisso, né? Então, o último vídeo que eles mostraram é que o Spot ganhou um braço. Por quê? Por muitos anos eles só pensavam em locomoção, 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 e eles já têm isso, né? Os robôs que andam muito bem, mas agora eles entenderam que eles precisam ter um braço robótico para fazer trabalhos manuais. E é uma coisa que eles agora abriram os olhos, né? Que a gente já tinha há muito tempo, e eu até há pouco tempo estava conversando por e-mail, trocando uns e-mails com o Rusty Drake, que não sei se vocês viram, né? Eu sempre falo quem quer aprender robótica para assistir uma videoaula. É um professor do MIT que trabalha também para Boston Dynamics. E ele estava muito interessado no nosso controle, nosso compliance control, né? O controle do nosso braço robótico, nossos braços, porque eles estão começando a abrir os olhos para isso na Boston Dynamics também. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente no Brasil fica muito na robótica móvel, nos carrinhos, né? O próprio robô de luta, mas a gente precisa começar a trabalhar mais, eu digo, vocês aí no Brasil, com a parte de manipulação, porque é isso que vai fazer a grande diferença nessa virada, né, da robótica. Segundo ponto é a teleoperação, que eu já falei, né, que é você conseguir comandar seu robô. Eu não sei se é aqui já que eu falo. Vou mostrar aqui um outro conceito da teleoperação que eu preparei para vocês, que eu também já postei lá no meu Instagram um pedacinho desse vídeo. Mas aqui vocês vão ver que está o Justin de novo. Mas esse vídeo mostra um pouco melhor do que é a teleoperação. Deixa eu começar do começo e colocar ele para rodar um pouquinho mais rápido. Então, esse aqui é o meu amigo, Mickey, e ele está num robô que se chama Hug, que é um lugar que ele se assenta e tem 2 braços robóticos. O que ele mexe nesses braços vai ser mandado para o Justin e o Justin vai repetir. Mas agora, nesse início, ele está comandando o Justin como o astronauta estava comandando. Ou seja, ele clica no tablet e manda lá, abre a gaveta, fecha a gaveta. E aqui é uma tarefa, talvez não seja tão ligada a espaço, mas com certeza é relacionada, que está mostrando a teleoperação, né, que é um ponto-chave, que ele vai dar uma vacina ou uma injeção num paciente com Covid, ou seja, ele é um médico, não quer pegar Covid, então ele vai usar o robô para dar uma injeção. Então, essa primeira parte é aquilo que vocês viram de teleoperação. A segunda parte é a teleoperação ao modo avatar, ou seja, ele ali nos óculos dele está vendo o que o robô faz, mas quando ele mexer a cabeça, quando ele ligar esse modo novo, o robô vai mexer a cabeça, quando ele mexer os braços, o robô vai mexer os braços, e nas pernas dele ele tem os comandos para fazer a base do robô, né, andar também. Olha só. Essa é o outro tipo de teleoperação. Olha só. Ligou. Ele mexe a cabeça, o robô mexe a cabeça. Ele mexe os braços, o robô vai mexer os braços. E aí ele vai ali dar uma vacina no Adrian, que é o paciente de coronavírus. Isso já é um outro laboratório lá no nosso instituto, que é o laboratório de healthcare, né? Cuidados de saúde.
Então, por mais que a gente esteja mostrando aqui um caso que seria talvez no hospital, alguma coisa assim, essa tecnologia vai ser muito importante no futuro da exploração espacial. Aí ele dando a vacina e é basicamente isso. Agradeceu, até o robô balançou a cabecinha, mas era isso que eu queria mostrar. Além disso, uma parte muito importante é a locomoção com pernas. Por quê? A gente começa a criar infraestrutura, criar túneis, porque a gente pensa muito em morar as pessoas fora né, na superfície de Marte, né, mas por causa da radiação se diz muito de ter seres humanos inicialmente em túneis, em coisas subterrâneas, né? Ou seja, não seria tão legal assim à vista. Mas à medida que você começa a criar infraestrutura para seres humanos, você precisa ter robôs que se comportem cada vez mais como seres humanos. Ou seja, que consigam andar em lugares que o ser humano anda, consigam manipular objetos que o ser humano manipula. Então, por isso que esse é um ponto-chave, né, que a Boston Dynamics já desenvolve há muito tempo e que até nós temos um robô aqui que é focado nessa parte, que é o touro, né, que é um humanoide raiz, né, do humanoide normal, né, foi todo feito aqui. Vocês veem que as pernas, os braços dele são muito parecidos com os do Justin, é porque tudo isso foi feito aqui. E a ideia do touro é conseguir andar em terrenos mais irregulares. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele é mais focado em... Deixa eu tirar o som. Ele é focado em se equilibrar, né? Tá andando aqui normal. Ele não anda tão bem, não pula como o Atlas, né? Mas é porque os atuadores dele, os motores, não são tão fortes. Mas aqui a gente é mais focado nessa parte de se equilibrar, né? Que talvez seja até melhor do que a tecnologia que tem lá na Boston Dynamics nesse sentido. E a ideia é que ele consiga andar num terreno também irregular, que talvez de Marte, né? Um planeta que ele precisa fazer uma caminhada, então ele precisa saber andar não só num terreno normal. Aqui eu acho que não tem. Tem um vídeo dele, tipo um corredor de pedras e ele caminhando, mas fica para a próxima vez. Então a ideia é que uma hora, quando for necessário, o Justin dê lugar para o touro, principalmente nas áreas internas, né, para que ele precise, quando ele precisar, entrar em lugares que o ser humano precisa entrar. E quando ele precisar ir para outro, se deslocar, não sei se vocês viram a DARPA, né, que é uma competição, teve uma competição de humanoides lá nos Estados Unidos, acho que tem alguns anos já. Uma das tarefas era o humanoide sentado dentro de um carro, né, era um carrinho de golfe, então era aberto, sentar, entrar no carro, o carro dirigia, acho que sozinho, ou tinha um motorista, e ele saía. Então, quando precisar se locomover, ele entra num carro e se mexe. A próxima coisa que vai ser necessária, a próxima tecnologia, é a tecnologia de Assistive Robotics, né? Sei lá, robótica assistiva, né? Robôs que trabalham juntos, que colaboram, né? Talvez robótica colaborativa, que colaboram com o ser humano, porque você manda uma pessoa para lá e você manda uma pessoa para lá e ela vai ter que trabalhar junto com centenas de robôs. Então, a ideal é que você tenha um robô que não seja tão bruto, digamos assim, a ponto de machucar um ser humano, que o ser humano consiga manipular ele, segurar, parar, e que ele consiga aprender alguma coisa com o ser humano. Então, esse vídeo aqui é também de um robô nosso que chama Sara, né, do DLR, e ele mostra meio que esse conceito. É um robô soft, ou seja, um robô leve, que o ser humano consegue pegar. E aqui
é um processo de ensinar, o ser humano ensinar para o robô como se faz uma tarefa, até um ponto que ele não vai precisar mais teleoperar. Olha só, o robô é leve, né? Ele consegue manipular com a mão, e ele está mostrando para o robô como que faz para colocar uma borracha num vidro de um avião. É um colega nosso. E aí o robô gravou, aprendeu, né, através de machine learning, e agora ele vai repetir. Então, assim, isso ajuda muito esse processo de aprendizado. Olha lá, ele repetiu. E ele pode repetir da forma que ele aprendeu, é uma forma meio que abstrata. Então, ele pode repetir para diversos tamanhos de vidro, ele consegue abstrair o que ele realmente tem que fazer. E o que eu ia falar? Agora eu esqueci. Eu estava falando alguma coisa e começou a mostrar, eu esqueci. Mas a ideia é essa, que ele consiga aprender com o ser humano de uma forma que um ser humano aprenderia com outro, né? Você pegou, mostrou, e é muito melhor do que... deixa eu deixar o vídeo rolando. É muito melhor do que você ter que ficar ensinando a trajetória para o robô, né? Que hoje o que mais se usa é você dar uma trajetória, né, no espaço que ele tem que fazer. E aqui não, você ensina, mostra para ele e ele aprendeu. Então, é uma tecnologia que tem que ter também na exploração, que a gente também está trabalhando nisso, para que o ser humano também consiga entrar no trabalho de construir infraestrutura, mas trabalhando junto com os robôs, para que você não tenha que mandar milhares de seres humanos, né? Trabalhando junto e ensinando. Então, eu diria que essas são as 4 tecnologias-chave que vão ser requeridas nesse futuro de exploração espacial robótica. Então, se vocês querem trabalhar com robô, gravem essas 4 áreas, que são áreas muito promissoras, que no futuro vai ter cada vez mais dinheiro, né, para quem quer trabalhar nisso aí, cada vez mais bolsas, cada vez mais trabalhos. E aí, né, a gente já foi para exploração robótica, né, já fomos para o sky, né, para o céu, e agora back to Earth. Então, o que eu queria trazer agora? Nós somos um centro aeroespacial, trabalha no Instituto de Robótica, mas tem aquela frase, né, que todo mundo fala: não vamos investir em espaço porque a educação está indo mal, a saúde está indo mal, para que a gente vai investir em espaço? E a resposta é porque essas tecnologias que a gente investe na área de espaço, elas conseguem ser empregadas diretamente na Terra também. Então, dentro dessas tecnologias que a gente tem desenvolvido, uma das coisas que saiu foi o nosso laboratório de robótica médica, que são os robôs colaborativos, ou seja, robôs leves, robôs fáceis de ser manipulados, que são capazes de fazer cirurgia. Como? Por teleoperação, que também é um dos conceitos-chave que eu expliquei. Ou seja, vai ter um cirurgião sentado aqui, tem 2, como se fosse um joystick, né, na mão dele, ele vai ter a visão dessa tela e vai conseguir comandar esses robôs aqui. E ele consegue mexer bastante, enquanto o robô mexe só milímetros. Então, você consegue uma precisão muito melhor. Você consegue fazer uma cirurgia muito menos invasiva. Acho que tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar o som e acelerar ele um pouco. Então, a ideia é que a gente tem um robô, isso pode ser na Terra ou, quem sabe, no espaço, né? Não tem um cirurgião lá no espaço para fazer alguma cirurgia. Então, você tem um robô lá e tem a pessoa da Terra fazendo. Seria um pouco difícil por causa da latência, né, do atraso. Então, ou seja, a pessoa vai mexer até chegar, vai mandar lá por um sinal de rádio, de luz, de alguma coisa assim. Até chegar lá vai demorar um pouco. Então, seria um pouco difícil, mas quem sabe no futuro a gente tenha isso também, né? E aí, como eu falei, são robôs colaborativos, ou seja,
a assistente pode pegar, pode manusear junto, que eles não vão machucar ela, vão trabalhar juntos. Então, aquela parte que eu falei do robô colaborativo também entra aí no desenvolvimento dessa tecnologia médica. E aí, uma vez que está tudo lá dentro do corpo, né, simulado, senta o cirurgião ali na mesa, né, aqui ele está de frente, mas pode ser que ele, sei lá, esteja em outra cidade no futuro, e tem uma mesa dessa em um local remoto, sei lá, uma roça onde não tem cirurgião nenhum, mas talvez tenha um robô desse, e ele vai fazer a cirurgia. Então ele mexe bastante com a mão, enquanto o robô está fazendo coisas milimétricas. E aí assistente lá ajudando. E no final das contas ele vai fazer uma sutura lá dentro do corpo do paciente. Não sei se vocês já conhecem o Da Vinci, né? Um robô, é a plataforma de cirurgia robótica mais conhecida, que já tem aí no mercado, nos Estados Unidos já usa muito. Essa aqui nossa vai começar a ser vendida pela Medtronic, né? A gente vendeu a tecnologia, vai começar a ser vendida, eles falaram que esse ano. Então, talvez algum de vocês ainda vai ser operado por um robô desse. Espero que não seja nada grave, mas é melhor ser operado assim do que abrir a barriga, né? Mas beleza, eu quis falar um pouco disso porque também tem outras tecnologias aqui, outros robôs que a gente trabalha que são mais voltados na parte terrestre. Mas tudo isso surgiu de tecnologia aeroespacial, focando nesses pontos que eu falei, nesses 4 pontos, que serão necessários para a exploração espacial. Nós conseguimos também desenvolver tecnologias para serem aplicadas aqui na Terra e melhorar a vida das pessoas, né? E já meio que terminando, e falando em melhorar a vida das pessoas, queria fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês já são, acho que a maioria se interessa por robótica, são ou querem ser roboticistas, né? E aí eu queria perguntar, talvez, não sei se alguém quer responder, só um momento. Ou pode pensar, né? Qual que é a nossa missão como roboticista, né? Por que você trabalha com robótica? Ah, porque é divertido, porque eu gosto e tal. Eu também acho divertido, né? Eu acho que essa motivação, a primeira coisa que eu pensei para começar a trabalhar com robótica foi porque é divertido, é legal, é interessante, eu tenho aptidão para isso, de alguma forma. Só que na diversão pela diversão você não vai muito longe, né? Tanto no pensar que, se divertir, você compra o seu próprio robozinho, sua plataforminha, seu carrinho lá e se diverte em casa, então não vai muito longe de casa, né? Eu já estou aqui a alguns milhares de quilômetros, né? Vim parar aqui. Talvez se fosse por diversão, nossos robôs aqui são um pouco mais divertidos, mas se fosse por diversão, talvez eu não estaria aqui. E também porque uma hora essa diversão acaba, né? Assim, não é que acaba para sempre, até hoje eu me divirto, mas trabalho é trabalho. Pode ser que você acorde um dia e chegue lá, não quer trabalhar, sei lá, tá de saco cheio, brigou com a namorada, com a esposa, com o marido, com o namorado. Então a diversão acaba. E o que eu queria colocar, talvez, claro, além de apresentar, colocar talvez na cabeça de vocês que é necessário ter uma missão um pouco maior que simplesmente se divertir, para que você realmente seja bem sucedido nessa área de robótica. Eu queria mostrar mais um vídeo que também foi desenvolvido pelo DLR e outros parceiros, que é uma senhora com paralisia, ou seja, acho que já tinha 15 anos que ela não conseguia mexer bem os membros. E a ideia era, a gente juntou com um time lá dos Estados Unidos de neurocientistas que
aprenderam, conseguiram colocar tipo um sensor, né, uns eletrodos na cabeça dessa senhora, para entender, para ela pensava o que o robô faria, e aí entrava a nossa parte do controle do robô, ela conseguir pensar o que ela queria fazer, e o robô fazia. E com essa tecnologia, ele está aqui explicando, mas eu acho que vocês não conseguem ouvir, já vou passar. Olha só o que ela conseguiu, peraí. Uma garrafinha, sei lá, de água, de café, e ela conseguiu pegar, ela comandando o robô, para tomar uma água, ou um café, não sei. Olha a cara dela. Eu gosto de pausar aqui, o cara lá de trás é o Bjorn, né, que é o nosso colega lá também. Uma tarefa simples, mas que já tinha 15 anos que ela não conseguia fazer, que é de pegar uma garrafa e conseguir tomar uma água. E para mim isso que me motiva. O robô, por mais que tem gente que fala, o robô vai tirar o trabalho do ser humano, ele vai matar todo mundo, vai controlar a Terra, não é bem assim. A robótica existe para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, para tirar as pessoas de áreas de risco, de perigo, e colocar um robô. E eu até escrevi um story sobre isso, né? Você põe um robô lá para entrar no incêndio ou qualquer outra coisa, e se explodir, era só um robô. Agora pensa que se fosse uma pessoa que tivesse lá e alguma coisa aconteceu, essa pessoa teria família que sentiria falta dessa pessoa. Então, que isso também sirva de inspiração para vocês, que vocês tenham isso em mente, né? Que a robótica serve exatamente para melhorar e salvar a vida das pessoas, seja aqui ou seja no espaço. Beleza? Então, eu vou terminar minha apresentação aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. E queria agora abrir para a gente conversar um pouco, não sei se a gente tem tempo, para conversar um pouco com vocês, que eu não sou muito fã de ficar falando sozinho, não. Podem ficar à vontade para perguntar, para comentar, beleza? Tem tempo sim, tá tranquilo. Inclusive, já tem algumas perguntas aqui, eu vou ler, mas caso a própria pessoa queira falar, é só. Acho que tem uma ferramenta aí, levantar a mão, aí só levantar a mão ou ligar o microfone mesmo e comentar. Mas a Isabelle comentou aqui, ela disse: acho que além da diversão, através da robótica, podemos ajudar muito a humanidade, chegar onde o ser humano nunca chegou e fazer coisas que o ser humano nunca foi capaz de fazer. Exatamente. É claro, tem que ser divertido, né? Mas só a diversão não te leva muito longe. O Julierme, ele disse: acredito que temos que pensar além. De um simples robô, podemos tornar a vida de alguém melhor. No final, ver a satisfação no olhar de outra pessoa que foi assistida, ajudada por essa tecnologia já seria um salto além. Exatamente. Tamara, percebo que nessa área podemos contribuir direta e indiretamente na vida de muitas pessoas, proporcionando benefícios que vão muito além da nossa realidade. Raimunda, acho que, como a maioria das inovações, a missão é melhorar a qualidade de vida dos seres humanos e, pelo menos para mim, só em saber que alguém ou um grupo pode se beneficiar positivamente do meu trabalho já dá bastante orgulho, realmente. Sim. E Larissa Teixeira, penso pelo ponto de vista de atender necessidades humanas, evitando riscos, melhorando a nossa vida de alguma forma. E eu agora, no início eu tinha muito em mente, tipo, eu quero aprender robótica para construir um Transformer, sabe? Quando você assiste pela Transformer. Mas ao longo do tempo eu percebi que
tipo, meu principal objetivo era resolver problemas no geral, não só, tipo, substituição dos humanos, mas sim auxiliar em atividades no geral para facilitar a vida dos humanos, no caso. Com certeza. E, assim, esses robôs que eu trabalho aqui não estão muito longe dos Transformers, né? Então, não precisa achar que, eu vou ter que ficar preso em trabalhar com um robozinho pequeno e tal. Se você quer trabalhar com robôs que se parecem Transformers, tem lugar para você. Só descobrir os caminhos e se esforçar para isso, né? Isso mesmo. Breno levantou a mão, se quiser falar, Breno. Sim, como está aberto para perguntas, eu tenho ficado com dúvidas sobre a questão da latência, porque tipo, eu acredito que isso ainda deve ser um grande problema por tipo, conseguir tipo, ter um tempo de reação que seja rápido o suficiente para ser viável a implementação e apenas existir robôs teleoperados. O quão rápido Sim, atualmente estão os robôs teleoperados? Então, aqui nós somos especialistas nessa parte de teleoperação, né? Eu acho que talvez seja referência principalmente em relação ao espaço. Realmente a latência é um problema, então se você quiser daqui comandar um robô em Marte, isso é muito inviável. Até na própria Lua, né? Você tem um atraso, se você mandar tudo na velocidade da luz, alguém faz a conta aí. Mas eu acho que teria um atraso de pelo menos 1 segundo para se você mexer. Eu acho que é 1,2 segundos, eu acho. 1,2? Por aí. Então, assim, para a Lua mesmo você tem um atraso. E qual o problema? Esse 1 segundo, para o ser humano fazer alguma coisa lá, ele até consegue. Talvez para Marte não. Marte é 36 minutos, eu acho. 36, para Marte não dá. Mas para a Lua você conseguiria fazer isso. O problema é, quem estudou controle aí sabe que o atraso na malha de controle gera instabilidade. Então, das direções de pesquisa que nós temos aqui é essa parte de conseguir lidar com o atraso para conseguir ter essa teleoperação direta, né, daqui para a Lua, por exemplo, e temos tido resultados muito bons. A gente estava na casa de fazer funcionar para 500 milissegundos, e aí ano passado esse nosso colega, o Michi, esse que apareceu teleoperando o robô, ele conseguiu propor um método que dava para você teleoperar daqui para a Lua. Talvez tenha um vídeo, né? A gente não fez para a Lua, né? Mas a gente colocou o atraso virtual para fazer o teste. E o sistema era estável. E ele conseguiu se virar bem, entender esse 1 segundo, né? Que ele ia ter que mexer um pouco mais devagar, mas conseguiu. Agora, no caso de Marte, faria muito mais sentido você mandar as tarefas, né, da forma que ele usou no tablet, que assim não teria esse problema do atraso, instabilidade, ele manda e o robô vai lá, vai realizar alguma coisa já meio que pré-programada. Ou você ter um ser humano em órbita. Por quê? Primeiro que ele está seguro na órbita, né, do planeta, não está tomando radiação, essas coisas. E segundo que talvez não você gaste muito combustível para descer a nave, né? Então, se você leva até Marte e fica orbitando e comandando alguma coisa, ou até o meio do caminho, onde seja viável, também seja uma alternativa. Mas é um problema ainda em aberto, né? Como que você comanda um robô com uma latência grande? Tanto na questão de você saber se mexer e saber que tem um atraso, tanto na questão do controle da estabilidade e tudo mais. Certo, obrigado. E Larissa também levantou a mão, acho que ela quer falar. Boa noite. Primeiramente, parabéns, André, pela palestra, foi ótima. Eu amei, tô super empolgada com um monte de coisa. Tu falou sobre o robô da parte médica, né, o Miro. Qual é a diferença dele pro Da Vinci em si? Tipo, é uma evolução ou tem, assim, uma evolução, tipo, fase 2, essas coisas, ou tem grandes diferenças?
Na verdade, é a mesma ideia, né? A mesma coisa. Foram só desenvolvidos por pessoas diferentes. Então, tipo assim, tecnologia dos motores, do controle e tal, é tudo diferente, porque nós desenvolvemos aqui e eles desenvolveram lá, mas a ideia é a mesma, né? Claro que o Da Vinci ele já está um pouco mais avançado, ele já faz diferentes tipos de cirurgia, né? E o nosso ainda vai começar a ser vendido, vai demorar um pouco, mas a ideia é a mesma, não tem muita diferença assim de aplicação, não. Entendi, valeu. E tem outra pergunta que. Cadê? Quem fez foi Yesé, desculpa se eu tiver pronunciado errado o nome. Ele perguntou se existe algum projeto dos apresentados que foi usado hoje. Você entende português? Acho que entende. Eu vou tentar explicar em português, que acho que é mais fácil para todo mundo entender. Aqui nós não utilizamos exatamente o ROS, apesar, para quem não conhece, ele é um software que, entre outras coisas, é usado para fazer comunicação entre diversas plataformas robóticas, diversos computadores do mesmo robô, mas nós usamos uma tecnologia muito parecida, ou seja, um programa muito parecido com o ROS, mas que foi desenvolvido aqui. Então, não é exatamente o ROS, ele chama Links and Nodes, mas a ideia é a mesma. Só que ele foi feito aqui, que aqui tem muita questão de proteção de dados, né? A Alemanha é meio assim. Então, não se compra muita coisa dos Estados Unidos, não se usa muita coisa open source também, e a maioria das coisas são todas feitas aqui mesmo, desenvolvidas aqui mesmo. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, como a gravação vai ser disponibilizada no YouTube, eu acredito que o software do YouTube consiga traduzir bem automaticamente, então é bem tranquilo. Inclusive, eu posso comentar depois disso em espanhol, caso eu não tenha entendido. Beleza. Mais alguém tem alguma pergunta? Gustavo levantou a mão. Pode falar. Oi, André. Prazer em conhecê-lo aí, né? Parabéns pela palestra. Na verdade, você não deve se lembrar, mas a gente se conheceu no ICAR, aqui no Brasil, em BH. Tive a oportunidade de ver a apresentação do seu trabalho. Sim. Na época, a gente troquei uma ideia com você rapidinho sobre passividade e tal. Uhum. E aí eu queria conversar com você depois. Então, vou te mandar um e-mail aí. E aí pode mandar. Tem umas dúvidas aí eu peguei no LinkedIn aqui. Tá, beleza. Depois a gente troca ideia. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a galera como é que é assim, esse processo, como é que foi esse processo, por que você foi fazer um estágio lá no DLR e não foi, por exemplo, sei lá, para o ETH, para o IIT ou qualquer outro centro, assim, como é que foi assim, a oportunidade? Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu estudava no Instituto Federal Fluminense, fazia engenharia de controle e automação. E um dos meus professores tinha feito doutorado aqui no DLR, em outro instituto, né, no Instituto de Dinâmica e Controle, mas conhecia algumas pessoas aqui, voltou para o Brasil por questões familiares e tal, eu estava dando aula lá. E aí eu sempre trabalhei com ele, trabalhei na empresa dele, até que chegou no momento que um rapaz daqui, né, que trabalhava aqui, mandou um e-mail para ele falando, olha, nós estamos precisando de um aluno para fazer um trabalho à distância conosco, pode ser um TCC. E aí ele me indicou. E aí foi quando eu comecei a trabalhar remotamente, né, então isso agora também está cada vez mais factível, né, com essa questão da pandemia. E aí fiz o meu TCC à distância. Quando chegou no final, o meu supervisor falou, temos mais uma parte aqui, mas gostaríamos que você fizesse, mas pela proteção de dados e coisas assim, não dá para mandar para vocês. Será que você pode vir para cá? E aí, assim, eu já planejava meio que vir para cá, para a Alemanha, já tinha ido para os Estados Unidos, e aí eu vim.
E assim foi que eu consegui o estágio, e do estágio eles me chamaram para ser pesquisador, né, e fazer o doutorado aqui. Então é meio que um funil, né? Eu fui entrando, conheci esse professor, daí eu consegui o TCC, do TCC eu consegui o estágio, e do estágio que eu consegui o doutorado. Então, assim, é algo que eu recomendo muito para o pessoal que está aí fazendo faculdade, é realmente procurar estágios desde agora, quem quiser ir para fora do país, porque é muito mais fácil, por exemplo, hoje, para mim, que já estou do lado de cá, para eu dar um estágio para uma pessoa, eu vejo que é muito mais fácil do que para o meu chefe oferecer uma vaga de full-time, né, de pesquisador. Porque é um tempo curto, ganha pouco, então, assim, e tem muito mais vagas, né, porque cada pessoa pega 2, 3 estagiários, e aí, uma vez que surge uma vaga, eles vão principalmente olhar para quem estava lá fazendo estágio, né, que ele já conhece. Então, foi meio que assim, fui conseguindo oportunidades cada vez melhores aqui mesmo. Assim, não foi por escolha, digamos assim, porque não é Terra, que é tão boa quanto, porque não o IIT, né, lá na Itália, mas foi porque foi onde eu consegui. Mas teria ido para os outros lugares também, que são tão bons quanto. Legal. O legal daqui é que nós somos um centro de pesquisa, né? Então a gente vê algo um pouco mais voltado para, assim, não é tão voltado para educação, é mais para desenvolvimento sério, para transferência de tecnologia. Não que os outros não sejam sérios, mas é mais para transferência de tecnologia para a indústria, né? O braço da Kuka foi desenvolvido aqui, foi vendido, o Miro foi vendido para a Medtronic, então é uma parte legal. Por mais que eu gostaria também de dar aula, talvez seria legal, né? Mas, assim, essas interações que eu tenho com vocês não deixa de ser uma aula também. Muito obrigado. Nada aí, aguardo o seu e-mail lá, pode mandar. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer conversar um pouquinho? André, você tinha comentado sobre o tratamento do delay lá. Como ele é feito? Você poderia falar um pouquinho? Cara, ele é feito através de uma técnica que chama controle de passividade. Não sei se você já ouviu falar, acho que eu falei na outra vez que você estava, Túlio, falei sobre controle de passividade. Foi. Já vou explicar. É o seguinte, em controle existem duas escolas, né? A escola model-based, né, que é baseada em modelo, ou seja, que você consegue levantar um modelo matemático do seu robô, ou seja, descrever em equações diferenciais como que ele funciona, e a escola model free, né, que é livre de modelo. Você faz um controle sem saber o tipo de modelo. E o controle de passividade, ele é um controle model free. E ele é muito bem aplicado nessa questão do atraso, porque você mandou um sinal de controle, um sinal, mexe para frente, mexe para trás, através de uma rede, sei lá, um Wi-Fi e tal. E aí tem perda de pacote, o atraso varia, aumenta, atrasa. Então, assim, isso é algo muito difícil de modelar, né? Você não tem como saber o modelo disso. Então, você usa um controle model free. De passividade, por quê? O que você faz? Você só sabe o que você mandou e o que chegou, né? Dos dois lados. Mas você não sabe o que aconteceu no meio, o que essa rede fez com seus pacotes, né? Se jogou um para frente, outro para trás. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer que eu não sei o que aconteceu, mas eu quero que essa rede seja passiva, ou seja, que ela não gere energia. E aí, se você garantindo que ela não gera energia, você consegue manter estabilidade, mesmo sem saber exatamente o modelo dela. Você sabe só o que entrou e saiu e compara a energia dos dois, e se tiver alguma energia em excesso, você corrige. Teria alguma coisa a ver com Lyapunov? Tipo, encontrar a equação, o modelo, sem saber mais ou menos, tipo, modelado ele assim? Então, tem algumas relações, né? Mas Lyapunov ele é mais utilizado, você também utiliza em passividade, né? Mas ele é mais utilizado em controles baseados em modelo, né? Porque você tem que
propor uma função de Lyapunov e você tem que derivar. Quando você deriva, aparece uma aceleração. E aí você tem que saber como que sua aceleração é relacionada à sua posição, velocidade, e isso tudo vai vir de um modelo. Mas ele também é relacionado, né? Lyapunov também é uma função de energia, que você vê que a energia está sempre caindo ou está mantendo contínua. Então, de alguma forma, é relacionado, sim. Entendi, obrigado. Eu acredito que foi as últimas perguntas. Caso alguém queira saber um pouco mais de André ou da própria Raiz, é só entrar nas redes sociais que a gente já anunciou. Eu peço que ninguém saia da reunião, porque a gente ainda vai ter uma foto final. E gostaria de agradecer muito ao André por todo o conhecimento que ele repassou e toda essa reunião e oportunidade que a gente teve para adquirir tudo isso. E agradecer a todos também que participaram e entraram no link e interagiram, porque sem vocês a gente não estaria comentando tudo isso. Então, quem puder ligar a câmera, só ir ligando. O fotógrafo se prepara aí. Como que eu faço para ver todo mundo? Não tem como, né? Eu consigo ver só 9 pessoas. Aumenta o grid, clique em mais opções, os 3 pontinhos. Aí tem... tá. Aí tem como aumentar. Ah, beleza. Vou fazer isso, então. Achei aqui. Caramba, muita gente. Mais alguém vai aparecer? Eu imaginei, o cara sabia que ninguém ia trabalhar. Gabriela, Jefferson, Joel, Túlio, Luiz, Rafael, Marcos, Gessé, Ana Carolina, Raimundo. Pronto. Acho que já está. Quem aparecer já ligou a câmera, então bora lá. Quem vai fazer a contagem? Breno? Posso fazer. Tirei aqui. Foi? Tirei aqui. Isso foi. Obrigado, pessoal. Então, valeu, pessoal. Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Muito obrigado pela participação.